Oi, Mônica. Primeiramente, bom dia. Queria agradecer você pela atenção de ter me adicionado, ter vindo falar comigo. Primeiro eu vou começar me apresentando. Meu nome é Mariana, né? Tenho 26 anos. E a minha história começa um pouco assim. Eu conheci meu esposo aos 16 anos, a gente se conheceu na escola. E a gente começou a namorar aos 16 anos. E a gente namorou durante 6 anos, entre idas e vindas. Foi meu primeiro namorado, eu também fui a primeira namorada dele. E com 6 anos de namoro, a gente noivou. E ficamos 1 ano noivos. Aí nós nos casamos no dia 26 de julho de 2014. Aí tá, passamos 1 ano maravilhosamente bem. Nós construímos nossa casa, construímos nossas coisinhas. Nós construímos nossa casa ao lado da casa da mãe dele, que era onde o pai dele tinha um terreno e cedeu para nós. E ali nós fizemos a nossa vida. Ganhamos tudo, foi assim, provisão de Deus mesmo. E nós vivemos 1 ano maravilhosamente bem. A gente se amava muito. Eu ainda o amo muito, né? Mas vivemos assim, dias maravilhosos. Ele sempre me tratando muito bem, muito apaixonado. Apesar, tinha os nossos erros, tudo, né? Eu tinha os meus defeitos, ele tinha os defeitos dele, mas a gente se dava muito bem. A gente planejava ter filhos e tal, mas esperava um pouco por conta da situação financeira. No segundo ano, nesse meio tempo, e até então eu estava trabalhando num banco aqui da minha cidade. E no segundo ano, eu conheci uma pessoa do meu serviço. E nessa coisa de achar que não tem problema amizade com homem, eu fui confundindo a minha mente. E o inimigo começou a tomar conta de mim. E eu fui me abrindo para esse relacionamento. E era uma coisa que eu sempre julguei, sabe? Eu sempre falei que eu jamais seria capaz de trair alguém. Até criticava quem fizesse isso. Mas quando eu comecei a me envolver com essa pessoa, numa amizade, eu comecei a me interessar por ela e ela começou a ser pra mim tudo que meu marido não era. Ou melhor, tudo que eu achava que meu marido não era. Porque meu marido, ele sempre fez de tudo pra mim. Ele tinha uma coisinha ou outra tal que não agradava, mas era o jeito dele. Só que a partir do momento que eu conheci essa pessoa, eu comecei a ver defeito no meu marido. Eu comecei a ver coisas que essa pessoa fazia pra mim que meu marido não fazia. E foi aí que o inimigo começou a inundar minha mente, sabe? E eu me deixei levar, eu fui fraca e eu fui me envolvendo com essa pessoa e eu caí no adultério. Eu levei essa situação durante 8 meses em adultério, estando dentro de casa com meu esposo, em adultério com esse rapaz. Em agosto do ano passado, e daí eu comecei a mudar muito com meu esposo, sabe? Eu comecei a maltratá-lo, eu comecei a menosprezar ele, sabe? Ele me tratava bem, eu brigava, eu rejeitava, eu comecei a ficar uma pessoa insuportável. E daí ele começou a perceber meu afastamento, só que sempre tentando manter, né? Ficar comigo. Só que daí eu comecei a achar que eu tinha que terminar com ele, eu comecei a criar ilusões na minha cabeça de que eu queria ter uma vida de solteira, de que eu queria morar sozinha, de que eu queria ser independente, de que eu queria viajar, eu queria viver com essa pessoa, ser feliz com essa pessoa, porque eu achava que eu amava essa pessoa. Tamanha minha cegueira espiritual. E daí, em agosto de 2016, em julho havia feito 2 anos que nós tínhamos nos casado, em agosto eu saí de casa. Nós brigamos, eu saí de casa e o meu marido sofreu horrores. Ele sofreu bastante, ele emagreceu. Ele sofreu muito. Ele vinha atrás de mim, eu discriminava ele, não queria falar.
Só que em nenhum momento ele falava assim pra eu me decidir, em nenhum momento eu me decidia, sabe? Falava, espera um pouco, dá um tempo pra minha cabeça e não me decidia. Algo não me deixava ir além daquilo, sabe? Não me deixava ir pedir um divórcio. Mas eu tava vivendo a minha vida, eu tava vivendo com o rapaz lá, conhecendo ele, saindo com ele, tendo minha vidinha de solteira, né? E feliz, achando que eu tava feliz. Aí de agosto passaram-se 2 meses, meu esposo quis voltar. E eu, devido a um certo receio de que eu perdesse ele, porque a gente tem esse medo, né? Eu voltei. Só que eu não estava ainda curada. E quando eu voltei, eu continuei traindo ele. Isso foi em outubro de 2016. E a situação ficou ali, sustentando aquela situação por mais 2 meses. Passaram-se 2 meses, meu marido viu que eu não tinha mudado, que eu estava do mesmo jeito. E ele, como já tinha vivido 2 meses lá no mundo, ele teve amigos, ele conheceu pessoas que, assim, mostraram uma outra face da vida para ele, sabe? E nesses 2 meses ele pôde ver que ele conseguia ser feliz sem mim. Foi então que após 2 meses, em dezembro de 2016, 2 meses que a gente ficou junto, ele pediu que ele queria sair de casa novamente, que ele não conseguia. Ele não estava conseguindo ser feliz e que ele queria ficar sozinho. E realmente o mundo mexeu com ele, a solteirice mexeu com ele. E quando ele procurou em casa o que ele não tinha, o que ele achava que ele ia ter, ele não achou. Ele achou que na rua estava bem melhor, no mundo. Ele quis voltar para o mundo, para os amigos. E até então ele não sabia da traição. Nós terminamos novamente pela segunda vez em dezembro de 2016. E quando ele terminou comigo, foi que minha ficha começou a cair. E eu voltei a ficar com essa outra pessoa novamente, por medo de ficar sozinha, por carência. Só que a partir daí Deus começou a trabalhar em mim. Minha ficha foi caindo, minhas escamas foram caindo. E eu tentei algumas vezes falar com ele e ele me ignorou profundamente. E eu acredito que isso foi necessário para eu poder acordar, porque talvez eu não tivesse acordado. E Deus começou a trabalhar muito comigo e minhas escamas caíram. Eu comecei a olhar para outra pessoa e não senti nada, eu me senti um lixo, sabe, em tudo que eu estava fazendo. Começou a vir um arrependimento profundo da minha alma, de tudo que eu tinha feito. Sabe, Deus começou a me transformar. Eu comecei a buscar desesperadamente por restaurações de casamento, porque ali eu vi que eu estava perdendo. Eu queria minha família de volta. E quando você começa a se arrepender de um pecado, você começa a enxergar que tudo que você fez foi errado e que realmente a sua família é que vale a pena. E eu comecei a buscar incessantemente pela restauração do meu casamento, pela internet. Achei coisa que eu nem achava que existia. Eu nem achava que seria possível, eu comecei a achar. Encontrei o livro Como Deus Pode Vai Restaurar Seu Casamento. Eu li esse livro, estudei, meditei nesse livro. E ali eu pude ver todos os meus erros que eu tinha cometido. E um belo dia Deus falou assim pra mim que se eu quisesse restaurar o meu casamento, que Ele podia restaurar, mas que eu tinha que abrir mão, me sacrificar. E naquele momento o meu sacrifício seria deixar essa outra pessoa, porque o meu maior medo era ficar sozinha e sentir carência, assim, sabe? Então nesse momento eu deixei essa outra pessoa, nós conversamos, nós nos separamos e eu em oração sempre pedia. Eu sabia para Deus, eu sabia que era errado eu ficar com essa pessoa. Então eu pedia para Deus colocar uma pessoa no caminho dessa outra pessoa, porque eu não queria que ele sofresse também.
Porque pra mim ele era uma pessoa boa, só que ele estava sendo usado pelo inimigo. E daí nós terminamos e eu fui atrás novamente do meu esposo e meu esposo novamente não quis nada comigo. Falou pra eu seguir minha vida. Ele tocou em divórcio e eu segurei, fiquei enrolando. E nisso eu fiquei dentro da minha casa. E ele voltou para casa da mãe dele. A mãe dele mora ao lado, ele voltou para casa da mãe dele. Nesse meio tempo que nós estávamos separados, a irmã dele, ele tem uma irmã mais velha, a irmã dele é casada, a irmã dele se separou também. E voltou para casa da mãe. Só que na casa da mãe não tinha mais quartos para ela ficar. Então daí ela tinha um carro, ela ia vender e ia construir um quartinho lá na casa da mãe dela. Só que daí o meu esposo falou assim, porque na minha casa tinha quarto, né? E eu tava viajando, nessa época que eles se separaram, eu tava viajando. E o meu esposo falou assim, fica aí no quarto então que eu tenho casa. E voltou pra nossa casa. Ele ficou num quarto que tinha lá. Eu voltei de viagem, vi que ele estava em casa e eu fiquei no nosso quarto. E a gente levou essa vida durante, acho que mais 2 meses. De fevereiro a maio, de fevereiro a abril, mais ou menos. 1 mês e meio, 2 meses a gente levou essa situação. Morando na mesma casa, ele tendo a vida dele de solteiro e eu tendo a minha vida de solteira. Só que Deus já estava trabalhando na minha vida. Então eu comecei a buscar Deus para minha vida. E eu comecei a me quebrantar muito, eu comecei a me transformar, mas ainda assim eu estava vivendo, eu estava com um pezinho no mundo, um pezinho na igreja, um pezinho no mundo, um pezinho na igreja. Mas Deus trabalhando fortemente na minha vida. E Deus trabalhou tanto na minha vida que Ele falou para mim que para Deus começar do zero comigo, esquecer os meus pecados e começar a me ajudar, eu teria que confessar os meus pecados para o meu esposo. Foi a parte mais difícil para mim, porque eu falei, pronto, é a última chance, né? Se eu contar, eu perco tudo. Mas eu confiei em Deus tão profundamente que eu sabia que se eu contasse, eu estaria entregando nas mãos dele, que ele faria a obra. Eu criei coragem e confessei o meu pecado ao meu esposo. Ele disse que já sabia, não sei por quem, mas ele não tinha certeza porque ele não tinha ouvido da minha boca. Então eu contei pra ele e ele falou assim, eu não sou capaz de te perdoar. E novamente ele tocou no assunto de divórcio. Eu falei que entendi que eu iria ceder o divórcio. Só que nisso, a gente falou disso e morreu o assunto. A gente nunca mais falou sobre isso novamente. Ele não falou mais de divórcio e eu também não falei. Só que daí, a partir daí, eu tive que sair da minha casa, porque daí ficou um clima muito chato. E eu me culpava muito ainda, então eu falei, não é justo com ele, né? E peguei e saí da minha casa e voltei para casa da minha mãe, e ele ficou sozinho na casa. E daí começou o meu deserto. Eu fiquei na minha mãe, eu não tinha notícia de nada, não fiquei sabendo de nada, com exceção de que eu fiquei sabendo que ele conheceu uma pessoa. E devido à raiva dele, por tudo que eu fiz com ele, ele começou a levar essa pessoa na nossa casa, ele levou essa pessoa na nossa cama. Ele tentou colocar uma pessoa no meu lugar, vamos dizer assim. E Deus já estava trabalhando tão fortemente comigo que ele falou pra mim que se eu quisesse meu casamento de volta, eu não podia me relacionar com ninguém. Porque não existe milagre sem santidade. E eu comecei a aprender muita coisa sobre isso. E eu falei, não, Senhor, eu quero meu casamento de volta, sabe? Eu comecei a servir na minha igreja, comecei a buscar Deus de todo o meu coração. E ele com essa pessoa, e eu orando e eu clamando para Deus. Teve um dia que, no aniversário dele, ele levou essa pessoa numa festa, num almoço que ele fez, com toda a família dele. E eu vi aquelas fotos e foi o pior dia para mim. Ali, para mim, acabou todas as minhas esperanças. E eu saí andar de carro e eu conversei com Deus e eu chorei para Deus. Eu falei para Deus que eu não aguentava mais aquela situação,
que eu não via nada acontecendo e que eu queria meu casamento de volta, só que eu não aguentava mais aquilo, que era para ele pôr um ponto final naquela história. Eu fui muito ousada falando com Deus dessa forma. Só que Deus, ele não brinca de ser Deus, né? E ele, para mostrar que ele é Deus, ele, naquele dia, à noite, ele permitiu que meu esposo viesse falar comigo. Meu esposo veio falar comigo e falou para mim que tinha sido o pior aniversário da vida dele, sem mim, o primeiro. E a gente começou a conversar e devido à minha ansiedade, eu me ansiei demais por aquilo e eu conversei. E eu falei coisas, assim, de nós dois, sabe? Nós não brigamos em nenhum momento, mas nós conversamos assim, eu falando muita coisa. Acho que eu tava lutando e falando de Deus pra ele, sabe? Tudo que Deus tinha feito na minha vida. E ele ouvindo e tal, mas ele ainda estava muito machucado. Ele sentia minha falta, mas ele ainda estava muito machucado. Só que passaram-se 20 dias, a gente conversando diariamente, a gente voltou. Nisso ele terminou com a outra menina, que ele estava se relacionando, e a gente voltou. E nessa nossa volta, dessa vez eu estava pronta para recebê-lo de volta, porque eu tinha tido um encontro pessoal com Deus, eu tinha tido a minha conversão pessoal. Meu arrependimento, eu estava disposta a tentar tudo do zero, fazer tudo diferente. Só que ele ainda não estava. Então, assim, nós voltamos pela terceira vez. Melhor, nós voltamos pela segunda vez e ele ainda estava muito machucado. No começo dessa nossa volta, que foi dia 17 de junho de 2017, eu vivi dias maravilhosos, sabe? E foi muito especial pra mim, porque eu tava voltando com meu esposo, eu tava diferente, eu tava mudada. E ali pra mim eu achei que Deus tinha restaurado. Deus realmente tinha restaurado. Só que a minha ansiedade acabou com tudo. Eu fui com muita sede ao pote. Eu quis fazer de tudo pra ele. Eu coloquei ele em primeiro lugar e eu esqueci de Deus. Nós viajamos, nós vivemos dias maravilhosos. Eu tava vivendo no céu pra mim. Só que ele ainda não tinha se desapegado dessa menina. E o fato de tudo que eu fiz pra ele, todo mundo já sabia, a família dele já sabia, os amigos dele já sabiam. E para um homem é muito difícil, sabe? Assumir isso, assumir que perdoou. O homem leva fama de chifrudo, sabe? A sociedade prega uma coisa horrível, assim, pro homem. E ele é muito orgulhoso, então, assim, ele não conseguia me expor para a sociedade, ele não conseguia me aceitar para a sociedade. Então ele tinha vergonha de sair comigo, ele tinha vergonha de tirar foto comigo, ele tinha vergonha de me dar as mãos, assim. Mas eu fui levando, porque eu sabia que Deus tinha restaurado. Então, pra mim, Deus restaurou. Ninguém, depois que Deus restaura, nada nem ninguém separa, né? Só que eu tava enganada, porque eu deixei Deus de lado. Eu coloquei meu esposo em primeiro lugar. E no dia 31 de agosto de 2017, meu esposo novamente saiu de casa. Disse que não estava conseguindo se entregar, não estava conseguindo me amar, não estava conseguindo. Ele disse que ele não ia conseguir conviver com a situação de tudo que eu fiz pra ele. E olhar pra mim e lembrar, ele não ia conseguir. E ele pediu novamente pra sair de casa. Dessa vez ele foi muito rápido, ele deu entrada no divórcio, o divórcio saiu em 15 dias. Eu relutei para assinar o divórcio, mas foi muito difícil, assim. E eu assinei, acabei assinando contra a minha vontade. E no dia do divórcio ele falou umas coisas horríveis pra mim. O tamanho era o ódio dele, eu não sei. E a gente se divorciou, mas eu confiei tanto em Deus que eu sabia que não ia ser um divórcio, que ia nos separar, sabe?
Deus falava para mim confiar nele o tempo todo. E ele voltou novamente para casa da mãe dele. E só lembrando que nesse meio tempo, a irmã dele, eu ajudei a irmã dele em oração pelo casamento dela. E o casamento dela foi restaurado. Deus me usou na vida dela. E dessa vez ele voltou novamente para a mãe dele e eu falei, não vou sair de casa, porque eu já estou limpa do meu pecado, não tem por que eu sair da minha casa. Até porque eu não iria abrir a brecha novamente para o inimigo dele trazer a menina de novo para nossa casa. E ele falou que ele não queria se relacionar com ninguém, que ele queria ficar sozinho e tal. Só que ele não conseguiu, ele voltou para essa menina e agora com mais força. Eles estão namorando, ele assumiu o relacionamento dele com ela perante a família, perante os amigos, perante o Facebook, tudo. Ele assumiu. E desde então ele tem estado com ela, postando foto feliz da vida, que ele tá com ela e levando ela para tudo quanto é lugar. E, sabe, eu não sei mais o que. Eles me bloquearam de tudo, quanto foi lugar. Mas eu acabei vendo algumas coisas antes. E é isso que eu tenho visto até agora, sabe? Deus já me deu tanta profecia, tanta promessa de que Ele vai restaurar. Só que eu confesso que eu olho para tudo isso, eu olho para Ele com ela, me corta o coração, me machuca, me rasga, sabe? Por isso que eu falo que tem momentos que eu penso em desistir, mas a mão de Deus, ela é mais forte na minha vida. O poder de Deus é mais forte na minha vida. E Ele tem me sustentado